Meus irmãos, esse texto que a gente acabou de ler, e eu quero ser bem breve e objetivo. O segundo livro de Samuel vai nos apresentar a posse de Davi, a unção de Davi como o rei de Israel, e parte das conquistas que Davi vai conseguir para o seu povo, a experiência de Deus, de Davi com Deus, e essas batalhas que Davi travou. Davi vai assumir esse reinado, e uma das primeiras atitudes que Davi vai tomar é corrigir um grande erro, que é deixar a Arca da Aliança fora de Israel, em uma batalha perdida pelos filisteus no tempo de Eli. A Arca da Aliança é roubada e ninguém mais se importa com a Arca da Aliança, ninguém mais se importa com a presença de Deus. Davi então assume esse reinado e ele vai ter convicção da necessidade da presença da Arca da Aliança em seu reinado. Davi então vai trazer a Arca da Aliança para Jerusalém. Davi então tem agora a presença de Deus. Davi tem um reino próspero, tudo está correndo bem. Davi, certa feita, sentado em sua casa, vai analisar que ele mora em uma casa boa, mas a Arca da Aliança estava em uma cabana. A Arca da Aliança estava em uma barraca. Davi acaba se incomodando com essa situação e pretende construir um templo ou uma casa para Deus. Eu falei em uma oportunidade passada sobre a tenda de Davi. Davi então, com seu amigo o profeta Natã, vai falar sobre esse projeto. Natã vê que a ideia é boa, o projeto é bom, tudo certo, dá a palavra para que Davi viesse executar esse projeto. O projeto é bom, tudo ok, mas não era a vontade de Deus para Davi. Esse profeta então é corrigido por Deus, e ele então corrige Davi sobre esse projeto. Davi vai entender que o seu chamado, o seu projeto era de guerrear, de conquistar, e não de construir um templo. Davi então tem na sua mente qual é a sua chamada específica. Por que Deus levantou Davi? Por que Davi estava nessa posição? Então ele vai focar na sua verdadeira chamada: conquistar, guerrear. Como todos, quando descobrem a sua chamada, ele vai investir naquela chamada, ele vai desejar mais e mais dessa chamada, ele vai se esforçar nessa chamada. Quando a gente descobre o projeto de Deus para a nossa vida ministerialmente, a gente vai investir nesse ministério. Quando a gente sabe que Deus tem uma chamada para a nossa vida, para pregar, para louvar, qualquer ministério que seja, mas quando a gente tem convicção da nossa chamada, a gente vai se jogar de ponta nessa chamada. E Davi então, acontece isso com ele. Davi então vai investir nessas batalhas, nestas conquistas. E no capítulo 8 que a gente leu, vai nos narrar algumas conquistas que Davi vai participar. No capítulo 8, Davi vai guerrear contra os moabitas, que eram os descendentes de Ló, e ele vai conquistar terras. Davi vai guerrear contra os edomitas, que eram os descendentes de Esaú, e ambas essas batalhas eram batalhas para conquistas, para expansão, para grandes vitórias. Mas uma outra batalha é travada com Davi.
uma batalha com um homem chamado Hadadezer. Hadadezer sabe das batalhas que Davi tem vencido e travado. Hadadezer, ele é rei de Zobá, ou dos arameus, vai se levantar contra Davi. Hadadezer vai em um ato de vingança a favor das pessoas que Davi havia vencido. Ele vai ir pelejar contra Davi. E quando Hadadezer vai para essa guerra, a Bíblia diz que virou a mão para o rio Eufrates. A expressão virar a mão ao rio Eufrates é um hebraísmo que está dizendo: Hadadezer tem interesse nas terras do Eufrates. Hadadezer tem projetos para o Eufrates. Hadadezer quer tomar aquele lugar para ele. Davi estava acostumado com batalhas de extensão de terra e conquista. Mas um segundo tipo de batalha Davi precisa começar a guerrear. É o tipo de batalha pelas coisas que a gente já possui. As extensões do rio Eufrates eram uma promessa de Deus para o povo em Gênesis 15, verso 18. Deus já havia prometido essas terras para o povo, e agora alguém tem interesse no que Deus já entregou. Deixa eu te dizer, a mão do diabo está estendida para aquilo que Deus já te entregou. O projeto do diabo é entrar no lugar que Deus já te entregou. A intenção do diabo é destruir aquilo que Deus já te entregou. Então há uma necessidade de Davi começar uma grande batalha contra Hadadezer para defender aquilo que ele já possuía. A gente precisa lutar por aquilo que Deus já nos entregou. Você precisa lutar por aquilo que Deus já entregou nas suas mãos. Mas Davi olha o exército de Hadadezer, grandes soldados, carros de guerra, cavalos de guerra, em uma grande influência pelo estilo de guerra vindo do Egito. Era muito forte os cavalos de guerra, eram cavalos treinados para a batalha, cavalos que eram treinados para sempre marchar, e só paravam de marchar quando eles morriam. Mas esses animais pisoteavam tudo que vinha pela frente, tudo. A força do exército estava nos cavalos e nos carros. O que não era pisoteado pelos cavalos, as lanças dos carros iam cortando tudo que tinha pela frente. Davi olha essa potência se levantando contra ele, se levantando contra aquilo que Deus deu para ele. Nós estamos vivendo nesse tempo exatamente o que aconteceu nesse período. Exatamente. O diabo com um exército poderoso, o mundo com a sua maior força, com todas as suas armas, se levantando contra promessas que Deus te deu, se levantando contra bênçãos que Deus já te entregou, contra territórios que Deus nos entregou. E é necessário guerrear. Nós estamos em um contexto de guerra. Nós estamos em um contexto de batalha. E nós não podemos baixar a guarda nem um minuto sequer. Porque o mundo não está de brincadeira. O diabo não está de brincadeira. E se ele não está de brincadeira, quem dera a gente pode brincar de ser crente.
porque ele vai vir para cima da gente. Há uma necessidade de guerrear por aquilo que Deus te deu. O Eufrates é uma promessa de Deus para Israel. As terras é uma promessa de Deus para o povo. Sua família é uma promessa de Deus para a tua vida. E nunca houve um tempo que você precisa com todas as suas forças guerrear por ela. Seu ministério foi Deus que te deu. Lute por ele. A família está sendo atacada com todas as forças. As escolas estão impondo na mentalidade de crianças ideologias de gênero. A família está sendo atacada. Aonde a gente precisa aceitar casamento de 2 homens, de 2 mulheres. Aonde a gente está indo parar? E o mundo vem pisoteando tudo que vem para frente, impondo. E a gente não pode e não vai se calar diante desses ataques contra a família. A gente não pode aceitar e se calar e ser alguém negligente perante tudo o que está acontecendo nos nossos olhos. E se a gente não ensinar nossas crianças, o mundo ensina. Se a gente não ensinar nossos adolescentes, nossos jovens, o mundo ensina da forma deles. Deus te deu a sua família, lute por ela. Não permita que o diabo venha destruir a sua família. Mas tem gente que vê a força de Hadadezer e tenta desistir de tudo. Antes de começar a luta, quer largar tudo. Casamentos sendo destruídos. Famílias sendo destruídas. Inimizade de pai para filho para sempre. A gente não prega que Jesus restaura a prostituta. A gente não prega que Jesus restaura o bandido. Ressuscita, então Jesus também é poderoso para restaurar casamento. Mas é necessário você guerrear por ele. É necessário você lutar pela sua família. Não permita que venha a ser destruída. Não. Lute por ele, porque Deus vai restaurar. Deus vai curar. Deus vai trabalhar, porque ele é poderoso para isso. Estão tentando destruir aquilo que Deus já nos entregou. Estão tentando calar a boca dos nossos missionários. Estão tentando parar a pregação do Evangelho. Estão tentando nos calar. Dizendo que a gente não pode mais pregar o Evangelho porque é questão de ponto de vista. E todas as religiões levam a Deus, leva a coisa nenhuma. Jesus leva a Deus, Jesus é a verdade, Jesus é o caminho, e goste quem gostar, esta é a verdade, e ninguém vai parar a pregação do Evangelho. Ninguém vai barrar nenhum missionário, porque Deus está do nosso lado, mas a gente não pode se acovardar diante de exército de Hadadezer. Tem muita gente com medo de Hadadezer. Tem muita gente tremendo de medo de Hadadezer. Tem gente tremendo de medo do mundo. Que Espírito Santo que está gerando na sua vida que você precisa ter tanto medo? Deus está do nosso lado, está ou não está? Então ninguém vai parar a igreja. A gente não pode ter medo de confrontar pecado de ninguém. A gente não pode ter medo de pregar o Evangelho, porque o poder está no Evangelho. Se levanta contra aquilo que Deus já nos entregou. É necessário lutar. É necessário guerrear. Não podemos permitir que o diabo venha tirar aquilo que Deus nos entregou.
Não permita que a sua família venha a ser destruída, é noite de guerrear por ela. Não perde o seu ministério, é noite de guerrear por ele. Hadadezer então se levanta contra ele em um ato de tomar aquilo que Deus prometeu. Davi então vai lutar contra Hadadezer e vai vencer o exército de Hadadezer. Quando Davi vence esse exército, o povo então vai ver o exército destruído. Davi vai pegar os cavalos de Hadadezer. Davi vai pegar o segredo do exército de Hadadezer, a força do exército de Hadadezer, e vai jarretar os cavalos. Aí o que é jarretar os cavalos? É cortar os tendões dos cavalos, é cortar os jarretes dos cavalos. Davi não matou os cavalos, Davi cortou os tendões das patas deles. Eles não tinham mais poder para andar, para correr, eles andavam mancando e já caíam. Davi pega toda a força do exército dele e tornou inútil. Cavalos jarretados. Sabe o que toda a força do mundo é perante a igreja? Cavalos jarretados, inútil, sem poder nenhum. Davi vai mostrar que tudo o poder deles são inúteis. Davi vai dizer para o seu exército, Davi tinha a oportunidade de pegar todos aqueles animais, aqueles carros de guerras, e agregar em seu exército, em fortalecer o seu exército. Mas Davi não quer fazer isso. Davi quer provar que toda a força contrária é inútil contra ele. O que sustentava essa confiança de Davi é a arca da aliança que ele traz para o seu reino. Nenhuma arma contra você vai ser poderosa se Deus estiver na sua vida. Nenhuma arma do mundo vai ser poderosa por se Deus estiver na sua vida. Nenhuma arma diabólica vai destruir o seu casamento se lá tem presença de Deus. Ninguém vai destruir o seu ministério se ele está pautado na palavra de Deus. Ninguém vai destruir a sua vida se na sua vida tem presença de Deus. Quando tem arca da aliança, os cavalos são jarretados. Quando tem presença de Deus na nossa família, vai se levantar o diabo, vai se levantar seja quem for, mas tem os jarretes cortados e se tornam inúteis perante a presença de Deus na tua vida. Hadadezer vai ver o seu exército inútil. Mas o que tem de crente que é igual a Hadadezer, coloca toda a sua confiança nos cavalos, coloca toda a sua confiança nos carros. Aí Deus vai trabalhando em algumas circunstâncias, Deus vai formando um cenário e coloca a gente no fundo do poço, para você entender que o seu sobrenome nem sempre vai te ajudar, que a sua profissão nem sempre vai te ajudar, que os seus contatos nem sempre vão te ajudar, que o seu poder financeiro nem sempre vai te ajudar. Davi vai mostrar para a gente exatamente isso. A gente pode ter todo o poder do mundo, mas tudo é inútil se não tiver a presença de Deus na nossa vida. Para nada serve as coisas mundanas, para nada serve influência, não. O que precisa na nossa vida é a presença de Deus. Em quem está a sua confiança? Em quem a gente está depositando a nossa confiança? Será que de fato a gente confia em Deus? Será que de fato a gente tinha coragem de se entregar tudo para Deus? Se Deus falasse hoje para a gente, larga tudo que você tem e me segue, será que a gente teria coragem de entregar tudo, largar tudo e seguir a Ele?
a gente tem muitos status de crente, mas não sei se a gente confia em Deus. Como está a nossa confiança em Deus? Como está a sua confiança em Deus? Em quem você está confiando? Nesse tempo, Israel canta o Salmo 20 e o verso 7 e 8. Coloca lá para nós, mano. Salmo 20, versos 7 e 8. Por favor. Nesse cenário de guerra, nesse contexto, Israel vai começar a cantar um salmo. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção no nome do Senhor nosso Deus. Verso 8: eles encurvam-se e caem, porque estão com os jarretes cortados. Mas nós nos levantamos e estamos de pé. O diabo já tentou de tudo para te destruir, mas você está de pé. O diabo já tentou de tudo contra a sua família, mas ela ainda está de pé. O diabo está tentando de tudo contra a igreja de Cristo, mas a igreja ainda está de pé. O diabo se levanta com todas as suas forças, um ataque poderoso da igreja, do diabo contra a igreja, contra a Bíblia de Cristo, mas ela ainda está de pé. A igreja não vai parar de marchar, porque ela está de pé. A igreja ainda é o sal da terra, a igreja ainda é a luz do mundo, o evangelho ainda é poderoso, Jesus ainda salva, o batismo com o Espírito Santo ainda é uma realidade nesta igreja, ainda estamos de pé. Por quê? Porque a nossa confiança não está em nenhum homem, a nossa confiança não está em ninguém aqui da terra, a confiança da igreja está no Senhor dos exércitos, e Ele é poderoso, e Ele é poderoso, e Ele é poderoso. Ele não perde batalha, Ele não desiste de batalha, Ele não retrocede, Ele não empata com ninguém. A nossa confiança está nele, não está em carros, não está em cavalo, não está em ninguém, porque tudo é inútil perante o Senhor dos exércitos, que é o dono da igreja. Fica de pé, eu já quero orar com vocês. Eu falei que ia ser bem rápido. Oh, glória a Deus. Você sabe a área na sua vida que está sendo atacada por Hadadezer. Você sabe que a sua família está sob ataque. Você sabe que a sua espiritualidade está sob ataque. Você sabe que seu ministério está sob ataque. Você sabe disso. Mas é necessário você lutar. Ai, mas é grande demais o exército que está contra mim. Seu casamento está prestes a ser destruído. Está tendo inimizade entre você e seus filhos. Você e sua mãe. Seu ministério você não tem mais nem vontade de exercer. Está sob ataque a sua salvação. Você sabe que você está gelado espiritualmente. Mas é necessário lutar. Feche o teu olho e vamos orar. Apresente agora a Deus. Apresente para Ele agora toda a sua necessidade. Apresente para Ele agora dizendo que você confia nele. O homem não tem a última palavra na sua vida. Hadadezer pode até se levantar, mas a última palavra vem de Deus. A última palavra vem do Senhor dos exércitos.
A igreja ainda está de pé, sua família ainda está de pé, seu ministério ainda está de pé, ainda tem jeito para tudo, a gente ainda é o sal da terra, a gente não vai engolir ideologia nenhuma, o evangelho não vai ser parado de pregar, não, a gente ainda vai pregar o evangelho, goste quem gostar, Deus ainda vai salvar nessa terra, a igreja está marchando e a igreja ainda está aqui, a gente ainda tem o poder do Espírito Santo, a gente ainda tem a presença dele e ninguém vai ser destruído, porque os cavalos do mundo são já retados. Senhor Deus, nós estamos essa noite na sua presença para bendizer o teu nome. O mundo está se levantando contra a sua igreja, o mundo está se levantando contra famílias na igreja, mas a nossa confiança nós estamos depositando na sua presença, e nós sabemos que quando tem a sua presença na igreja, a igreja ainda vai avante, famílias ainda vai avante, ninguém é destruído, Deus ainda levanta ministérios, Deus ainda derrama o Espírito Santo de Deus, por isso a nossa confiança em Ti, fica conosco em nome de Jesus, amém e amém. Glórias a Deus, aleluia, Glória. aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar, meus irmãos, vamos orar. Busquemos juntos no poder da oração. Sem este poder, a igreja não vai ter vitória. Já é quase meia-noite, as trombetas já se encontram nas mãos do seu tocador.